Olá, meu nome é Júlia, eu sou aluna de iniciação científica do Departamento de Genética no Laboratório de Citogenética Evolutiva e Conservação Animal, orientada pelo professor Dr. Daniel Pacheco Bruschi, e hoje eu vou apresentar o trabalho tema da minha iniciação científica denominado Análise dos elementos GIRs no genoma de pipídeos. Para iniciar, então, os elementos GIR são retotransposons que codificam uma tirosina recombinase e que podem ser divididos principalmente entre as superfamílias GIRS-like e Nigaru-like, sendo que esses dois elementos, então, se diferenciam principalmente pelas suas repetições terminais, sendo que GIRS-like possui repetições terminais invertidas e Nigaru-like possui repetições diretas divididas. E essas duas superfamílias, então, dos elementos GIRs, elas são muito interessantes, principalmente quando a gente analisa espécies do grupo de anuros, porque elas são compartilhadas entre espécies filogeneticamente próximas, como ocorre, por exemplo, entre as espécies Xenopus tropicalis e Xenopus laevis do grupo de anuros. Já para as espécies Pipa carvalhoi e Xenopus tropicalis, ainda não foi evidenciado se existe um compartilhamento na distribuição cromossômica desses dois elementos. Entretanto, acredita-se que existe uma homologia na distribuição de GIRS-like e Nigaru-like, uma vez que essas espécies são espécies de gêneros irmãos. Logo, o objetivo desse trabalho é, então, detectar se existe essa distribuição cromossômica similar dos retotransposons nas superfamílias GIRS-like e Nigaru-like para as espécies Pipa carvalhoi e Xenopus tropicalis. A metodologia, então, utilizada para esse estudo foi de hibridização fluorescência in situ, e para essa hibridização nós utilizamos suspensões celulares de ambas as espécies estudadas, tanto Pipa carvalhoi como Xenopus tropicalis, e as sondas utilizadas foram amplificadas de ambas as espécies e foram utilizadas para marcar os elementos GIRS-like e Nigaru-like no genoma de Pipa carvalhoi e Xenopus tropicalis, seguindo, então, o protocolo de hibridização de Viana et al. De 2019. Para essa hibridização, então, o primeiro preparo das lâminas foi feito através da fixação e lavagens necessárias, e suspensões celulares de Pipa carvalhoi e Xenopus tropicalis foram utilizadas. Então, a hibridização foi feita utilizando um kit de probe cocktail que continha sondas marcadas com digoxigenina 11-DUTP, e a lavagem e coloração foi feita após a hibridização, utilizando antidigoxigenina conjugada com rodamina, para a gente conseguir identificar a hibridização com as sondas GIRS-like e Nigaru-like, e os cromossomos foram corados com DAP anti-fading. E, por fim, as metáfases foram analisadas em um microscópio de fluorescência, sendo que 10 metáfases foram analisadas por espécie. Os resultados, então, obtidos nos nossos experimentos foram: para a espécie Xenopus tropicalis, utilizando a sonda GIRS-like, nós podemos evidenciar a presença dos elementos GIRS-like no braço curto dos cromossomos do par 3, nas regiões subterminais dos cromossomos 1, 2, 6 e 8, e também no cromossomo do par 10. Para o cromossomo 3 e o cromossomo 10, outros autores, como por exemplo Zatter et al. Em 2020, já haviam evidenciado o acúmulo de elementos repetitivos nessas regiões, que coincide com os nossos resultados, então, aqui, com o acúmulo de GIRS-like para a espécie Xenopus tropicalis nesses dois cromossomos. Já com a sonda Nigaru-like para a espécie Xenopus tropicalis, nós evidenciamos a sua presença principalmente na região intersticial do braço longo dos cromossomos do par 7 e também nas regiões subterminais dos pares 1, 2, 3, 5, 8 e 10. E é interessante que a gente tenha encontrado a presença de elementos Nigaru-like no cromossomo 7, porque Rocco et al. Em 2015 já havia evidenciado que essa região coincide com a região organizadora de nucleolo dessa espécie, e que também esse cromossomo é conhecido por conter o locus determinador sexual de Xenopus tropicalis. Já para a espécie Pipa carvalhoi, não foi possível detectar a presença dos elementos GIRS-like e Nigaru-like, como pode ser visto aqui nas imagens obtidas. Não há evidência de nenhum sinal de hibridização com ambas as sondas, e nós acreditamos que isso tenha acontecido principalmente porque esses elementos, GIRS-like e Nigaru-like, estão muito dispersos no genoma dessa espécie, e não clusterizados e acumulados como no genoma de Xenopus tropicalis. Logo, não foi possível detectar, utilizando a nossa técnica, a distribuição desses elementos. Como conclusão, então, dos resultados obtidos nos nossos estudos,
Para a espécie Xenopus tropicalis, os sinais obtidos com a sonda Dirichlet nos cromossomos 3 e 10 podem ser considerados marcadores moleculares dessa espécie, uma vez que os nossos resultados coincidem com resultados de outros autores que já mostraram que existe um acúmulo de elementos repetitivos nesses cromossomos dessa espécie. Logo, nós podemos considerar que essas regiões são específicas para essa espécie. E que também o acúmulo de elementos nigeru-like no cromossomo 7 de Xenopus tropicalis coincide com a região organizadora de nucleolo e com o locus de determinação sexual dessa espécie, porém nós não conseguimos chegar a nenhuma conclusão da função ou do papel desse elemento nessas regiões do cromossomo 7 de Xenopus tropicalis. E já para a Pipa carvalhoi não foi possível identificar nem a presença de Dirichlet, nem a presença de nigeru-like, sua distribuição cromossômica, e por isso novos estudos devem ser realizados para que essa distribuição seja evidenciada e seja realmente detectada. Aqui, então, estão as referências bibliográficas que eu utilizei nessa apresentação. Muito obrigada.